Oi, pessoal, tudo bem? Que legal, que bacana, estamos aqui de volta com a Prosa com Bertaglia. E desta feita nós vamos falar sobre competências de um gestor financeiro. Aqui nós estamos trazendo pessoas que trazem e compartilham seus conhecimentos e suas experiências. Esse é o grande intuito, o grande objetivo aqui da Prosa com Bertaglia. Se inscreva no canal se você acha que você pode explorar mais outros vídeos. O canal já está com mais de 200 vídeos. Olha só que legal. Em um mundo em constante transformação e com um foco cada vez mais crescente na criação de valor em produtos e também em serviços, as organizações passam a dar uma importância ainda maior na busca de um nível mais alto de colaboração nos negócios e nas parcerias. E aí, cá entre nós, as estratégias somente serão alcançadas através das atividades que os profissionais exercem dentro da organização. Todos os profissionais, lógico. E os profissionais de finanças, principalmente aqueles que administram, ou são os gestores, têm uma forte participação nesse processo de transformação. E olha aí, para refletir e prosear comigo sobre esse assunto que eu entendo e enxergo como fundamental dentro das organizações, eu terei o privilégio de papear com o Ricardo Pimentel. Oi, Ricardo, que bacana, meu amigo, que fantástico tê-lo aqui na Prosa com Bertaglia. A prosa que está ficando extremamente interessante, as pessoas estão ficando muito interessadas, pessoas se convidando para participar da prosa. E o que eu digo aqui, Ricardo, é o seguinte: se nós que entendemos a importância dos valores, buscamos inspirar pessoas, nós não participamos das mídias sociais, nós estamos dando oportunidade para aquelas pessoas que eventualmente não têm o mesmo objetivo, a mesma busca de inspiração. Seja bem-vindo, Ricardo! Obrigado, Paulo, pela oportunidade, né, de participar da Prosa com Bertaglia, e espero contribuir bastante nesse papo legal, né, sobre as competências de um gestor financeiro, né. Que bacana, Ricardo, que legal. Meu amigo, eu sei que você está aí numa consultoria de finanças, você tem um nicho de mercado, um foco de mercado, e conhece bem essa área, né? Eu queria explorar um pouquinho contigo, Ricardo, essa parte das competências. Como é que você enxerga as competências dos gestores, principalmente na área financeira, Ricardo? Eu enxergo assim, acho que a gente pode começar com alguns tópicos, né. Primeiro, eu acho que tem que ter um entendimento, o gestor tem que ter um entendimento dos objetivos, né, da organização. Então, assim, ele precisa ter. E qual que é o objetivo da organização? Né? Se ele não é uma filantrópica, uma empresa filantrópica, ela tem metas e resultados a serem alcançados. Né? Então, assim, ela precisa, o gestor, principalmente o gestor na área financeira, ele precisa ter com ele, né, explicitamente com ele, essas informações, o quê? Resultados positivos e rentáveis relacionados aos valores morais e éticos da organização. Falando um pouco de liderança, né, eu acho que você é um cara especialista, né, em liderança. Eu acho que tem uma opinião, assim, eu vou sair fora do campo didático, né, e vou falar um pouco de integridade. Eu acho assim, que a integridade é a base da confiança, né, a qual não é tanto um ingrediente da liderança, mas ele é um produto dela. Então, assim, ele não é ingrediente, a integridade não é ingrediente da liderança, ele é um produto. É a única qualidade que não pode ser adquirida, mas ela deve ser conquistada. Como que ela é conquistada? Ela é concedida, né, através dos seus colaboradores. Né? Então, para mim, na minha opinião, sem integridade, um líder não existe. Porque você tem a integridade, você gera uma confiança na sua equipe, né? Você tem esse papel de liderança mesmo. Então, assim, essa é a minha opinião, né? Saindo um pouco do foco profissional da liderança, eu acho que você pode falar mais especificamente, mas a minha opinião com relação à liderança é a parte da integridade. Se o cara não é íntegro, né, ele não consegue ser um líder, né? Ele não consegue engajar a sua equipe,
ele não consegue liderar, literalmente, né? Então, assim, acho que o líder, para mim, não existe se ele não tiver integridade. Não sei qual seria a sua opinião com relação a isso, Paulo, mas eu acho que é uma parte muito importante, né? Ricardo, eu acho bastante importante o tema que você trouxe aí, já falando de integridade, porque eu mencionei aqui no começo, principalmente, o lado dos valores, né? Ou seja, o grande objetivo aqui da prosa com o Bertaglia é transmitir valores. E você já trouxe um tema aí importante, que é a integridade. E a nossa função aqui também é democratizar um pouco das experiências que as pessoas têm. Então, o objetivo aqui não é trazer presidentes de empresa apenas, né? Apesar de que nós temos tido aqui presidente de empresa, vice-presidente de empresa, mas aquelas pessoas que têm experiência e que vivenciam essa integridade que você está mencionando aí, né? E você, nos bastidores, nós estávamos falando um pouco, né? Faz tempo, já faz algum tempo que você trabalha aí com a parte de consultoria, mas você falou sobre pensamento estratégico, porque dentro da organização, quando nós olhamos pela perspectiva da liderança, dos valores, porque quando a gente fala de liderança, você pode ser um bom líder e pode ser um mau líder também, né? Depende da forma como você provoca as pessoas a te seguirem. Nós temos exemplos claríssimos, principalmente na política, né? E em outros ramos da sociedade. Então, o nosso viés aqui é buscar os líderes carismáticos, inspiradoras, aquelas pessoas que tragam valores para as pessoas e para as organizações. Como é que você enxerga, Ricardo, a parte do pensamento estratégico como fundamento na competência do gestor financeiro? Eu sei que os outros também têm que ter, né? Mas vamos falar aqui da parte de finanças. Eu separaria em 4 etapas, né? Eu vou falar por etapas. Então, assim, aprender, o gestor ele precisa aprender a identificar as tendências, né? Então, assim, eu acho que ele precisa se reunir com a sua equipe para compartilhar e discutir esses assuntos estratégicos, né, a fim de desenvolver pensamentos estratégicos em conjunto com a sua equipe. Eu acho que esse é o primeiro ponto, a primeira etapa, aprender a identificar tendências e compartilhar com a sua equipe. Outra é desenvolver uma inteligência financeira. O gestor precisa ter essa inteligência financeira, ele precisa saber analisar a viabilidade de projetos, de investimentos, ele precisa definir e acompanhar o orçamento, ele precisa realizar a gestão de custos, principalmente se o impacto na organização é grande. Então, o segundo item, para mim, é desenvolva uma inteligência financeira. O terceiro item é ter um pensamento estratégico flexível, ele precisa ser flexível, né? Ele precisa coletar os dados referenciais, estabelecer prazos que possam ajudar a enxergar quando e como fazer revisões, né? Então, assim, a parte do orçamento. Quando você está fazendo um orçamento, budget, somente um orçamento, quando você faz um BZ, um base zero, você tem que ser flexível, né? Porque o base zero, um orçamento, ele é diferente de um orçamento matricial, um orçamento participativo, né? E ele demora muito mais tempo. Então, você tem que ser flexível, você tem que pegar todos os stakeholders, todos os gerentes, e ele tem que ser muito participativo. Então, eu acho que a terceira etapa é um pensamento estratégico flexível. E o último etapa, acho que fechando o quadro do pensamento estratégico, é separar a estratégia da execução. Tá? Então, você precisa, depois que definida a estratégia, você precisa expor isso para o seu time, né? De forma que é importante ser compreensivo e aberto a sugestões críticas, né? Porque você tem que aceitar o feedback, seja elas positivas ou negativas, da sua equipe. Eu acho que você tem que estar aberto. Eu acho que o líder, né, o gestor, ele tem que estar aberto a sugestões positivas ou negativas, né? Então, eu acho que o fechamento do pensamento estratégico ele fecha nessas 4 etapas, na minha opinião, tá, Paulo? Ricardo, eu tenho aqui comigo, muitas vezes, eu me pego, eu faço muitas mentorias, né, Ricardo, e um aconselhamento que eu faço para as pessoas, tirando de lado aquela história que se conselho fosse bom, né, eu vendia, né, e eu vendo, né, para as mentorias, principalmente, que eu faço. O ponto aqui é como é que as pessoas, deixando de lado um pouco essa parte do pensamento estratégico,
mas é a capacidade de resolver problemas, né? Ou seja, aqui, logicamente, quando você pensa holisticamente em todo esse processo, nós estamos olhando pela perspectiva de criatividade, de como as pessoas se desenvolvem, porque aqui eu chamo a atenção de uma coisa, nós estamos trazendo um tema aqui hoje, que é um tema que, eu confesso, aqui no nosso canal, nós estamos explorando muito pouco, mas nós vamos explorar mais, que é a parte financeira. Já trouxemos, mas ainda é pouco. Por que eu digo que nós vamos trazer? Porque o pessoal está um pouco habituado com o canal, principalmente aqueles que nos acompanham aqui, a olhar para a liderança, a olhar para a estratégia, olhar para a tecnologia, o mundo 4.0, supply chain, logística, que são áreas do meu domínio, né? Então, eu estou trazendo outras, até porque uma das coisas que eu comento com os meus mentorados, ou com as pessoas com as quais eu converso, é exatamente qual é a visão abrangente que você tem. Ou seja, você pode ser uma pessoa especialista em alguma coisa, por exemplo, finanças, por exemplo, supply chain, mas você precisa ter esse conhecimento genérico para começar a montar o quebra-cabeça e ter uma visão mais colateral. Então, isso ajuda muito na solução de problemas. Né, Ricardo? Como é que você enxerga isso também dentro da área de finanças? Eu enxergo assim, acho que quando tem a capacidade de resolver problemas de um gestor, ele precisa agir assim com paciência, acho que calma, criatividade e estratégia, né? Então, usar a inteligência emocional. Eu li um texto semana passada de não lembro o nome da pessoa, mas foi na Folha de São Paulo, e ele estava dando alguns exemplos que o funcionário dele atendeu muito mal, né, agora na época de Covid, muito mal um cliente, né? Ele estava emocionalmente debilitado, enfim, devido ao Covid na família, e o cliente ligou na casa dele, ele estava trabalhando no home office, ligou na casa desse funcionário, e o funcionário ele não teve todos os problemas específicos que ele estava na hora, ele não atendeu adequadamente o cliente. O cliente ligou para a empresa reclamando desse funcionário. Então, e ele colocou algumas etapas, algumas observações. Eu acho o seguinte: se acontecesse isso comigo, eu ouviria o cliente, né, pediria que eu ia verificar, levantar as informações, né, e depois conversaria com o meu funcionário, foi o que ele fez, né, eu ouviria os dois lados, e de uma forma inteligente, né, e estratégica, eu falaria, inclusive, a verdade para o cliente, falando assim, cara, você precisa entender que a gente está num momento difícil, né? Então, quando você liga, ou você se comunica por e-mail, enfim, com uma pessoa, a gente não sabe o lado emocional, né? A gente está praticamente um ano dentro de casa, né? A gente agora, inclusive, ontem começou a fase vermelha, então eu, por exemplo, eu não saio de casa, dentro da minha casa, só saio para fazer compra e fico dentro da minha casa. Então, as pessoas estão abaladas emocionalmente. Então, acho que você precisa, um gestor, ele precisa entender o lado emocional. Ele precisa ser inteligente e não chegar de uma forma agressiva, né? Falando com o seu colaborador. Eu acho que ele precisa ouvir os dois lados, mesmo o funcionário estando errado, mas perceber, né? Ter um tato, feeling, por que aconteceu isso, né? E explicar isso para o cliente. Então, eu acho que a capacidade de um gestor resolver o problema, ela está ligada à inteligência emocional da pessoa. Então, eu sei, simplesmente porque é difícil você ter hoje uma inteligência emocional passando pelo que a gente está passando hoje, né? Então, mas o gestor ele precisa, principalmente trabalhando no home office, trabalhando via reuniões virtuais, então é um pouco complicado. Você acaba trabalhando muito mais, né, Paulo? Você trabalhava 8 horas por dia quando você estava na empresa, hoje você trabalha 10, 12 horas, né? É verdade. E você acaba se estressando mais. Então, eu acho que o gestor ele precisa estar atento com essas... pegando a tempo com esse tipo de problema, conversando muito mais com sua equipe, perguntando. Então, eu acho que uma das virtudes da capacidade para resolver problemas é a inteligência emocional. Bacana, bacana. Ricardo, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. A conversa está gostosa, está boa, está fluindo, e nós estamos terminando aqui a primeira parte, o primeiro bloco da conversa com Bertaglia, ou da prosa com Bertaglia, né?
E vamos fazer o seguinte, Ricardo, vamos tomar uma aguinha, um cafezinho aí e vamos para o segundo tempo, pode ser? Pode ser, sim, sem dúvida. Vamos lá. Oi, Ricardo, que bacana, meu amigo, sensacional. Estamos voltando aqui para o segundo bloco, nós falamos um pouco aí sobre liderança, pensamento estratégico, alguns elementos de inteligência emocional, né? Nós não falamos de comunicação e feedback, mas a gente sabe que comunicação e feedback são elementos que fazem parte desse processo em todas as funções, todos os gestores, né? Isso não dá para eliminar aí. Vamos explorar um pouquinho aqui, o Ricardo, o aspecto... Eu tenho uma curiosidade sobre características necessárias dentro da função na área financeira. A área financeira, muitas vezes, dentro das organizações, é uma área um pouco distante do resto da organização, até porque ele atua com uma certa percepção, pelo menos, de ser o guardião do dinheiro, o guardião do capital, ou coisa desse tipo. Então, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a parte do back-office, como é que isso funciona, e aquele conceito de business partner, como é que a pessoa, né, que atua na área financeira, ele se relaciona tanto internamente quanto a parte de campo, né, a parte externamente, trazendo algumas ideias de mercado. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou falar, dentro dessas características, uma área muito importante, que é a controladoria, né? A controladoria, ela resume em três partes: planejamento, execução e controle. Então, algumas características da função do controle, na minha opinião, é ser proativo, justo, imparcial, discreto, responsável. Por quê? Ele tem informação, ele tem toda a informação do planejamento estratégico da empresa, feita durante 5 anos. Então, ele sabe o passado e tem informação do futuro. Então, por isso que ele precisa ser imparcial com relação ao orçamento, né? Ele justo também, quando ele está fazendo o orçamento, ele precisa ser justo com todas as áreas, né? Então, se o objetivo é crescer X%, ele precisa, né? Ou o objetivo é reduzir custo, então ele precisa ser justo e imparcial, né? Discreto, porque ele tem informação confidencial, ele tem informações de crescimento, então talvez a empresa não divulgue os resultados, então ele precisa ser discreto, né? Ele precisa se reservar um pouco, porque você sabe, né, numa empresa grande, as pessoas perguntam, como está indo o financeiro, né? Quanto que a empresa tem de taxas? Então, assim, você precisa ser discreto. Isso são características que eu acho essencial de um financeiro. Então, né, ser proativo, justo, parcial, discreto, né? E responsável. Eu acho que isso, né, inclusive, passar para a sua equipe, né, a equipe do financeiro, que tem informações que você não precisa divulgar, né? Você não pode divulgar, né? Se está na governança corporativa da empresa que você não pode divulgar, não pode, então eu acho que você tem que ser discreto, né, com relação às informações confidenciais, né? Então, isso, para mim, é uma das características importantes de um gestor. Falando de business partners, eu acho que o próprio nome, né, o próprio termo, né, a tradução disso, deixa explícito a necessidade de que o parceiro de negócio conheça, né, ele precisa conhecer profundamente a área a qual ele está inserido, né. Esse profissional ele precisa entender de finanças, pessoas e trabalhar em conjunto com as demais áreas da empresa, né, apoiando, aconselhando a tomada de decisões, né, estratégicas e operacionais, por meio de insight. Então, assim, ele tem informação, né, na minha opinião, o parceiro de negócio, ele tem a informação, só que a informação financeira, ele tem os números, só que ele não vai ajudar com os números, porque os números estão dentro do financeiro, ele vai ajudar com o quê? Com insights. Então, você tem, né, e o parceiro de negócios, hoje, ele é mais conhecido hoje ajudando a parte de recursos humanos, né? Então, ele tende a orientar a condução de assuntos que simplifiquem a execução das tarefas. Então, ele trazendo a perspectiva, na minha opinião, da tecnologia e serviços terceirizados como uma opção complementar às atividades internas. Isso, estou falando um parceiro de negócios inserido na área financeira, tá? Então, como que ele pode ser complementar o meu trabalho? Ele vai complementar dando insights, talvez dando sugestões de terceirizar alguma área que lhe acorda da empresa, mas até pela nova lei a gente pode terceirizar, exemplo,
dando um exemplo, como o escritório de advocacia, hoje você pode terceirizar o advogado, né, que é o core do escritório. Então, eu acho que o parceiro de negócio ele é muito importante. Hoje ele é muito mais conhecido ajudando a área de recursos humanos, né, Paulo? Eu acho que ele é muito pouco conhecido ajudando as demais áreas na parte de TI, na parte de finanças, né? Mas eu acho que seria uma ajuda muito grande para grandes empresas, ou até mesmo pequenas e médias empresas, você tendo esse parceiro. E esse cara, ele tendo conhecimento de um todo, como na operação, ele vai ajudar todas as áreas, as mais áreas, né? Não só finanças, né? Essa, eu acho que é legal, né? Falando de business partner. Né? Uma curiosidade que eu tenho, Ricardo, principalmente dentro desse espectro de finanças, porque nós entendemos que a área de finanças é uma área interna, mas que também tem um viés de olhar para o mercado para entender o que é que está acontecendo, principalmente o aspecto da economia, influências de decisões políticas que acabam interferindo na economia e que, por conseguinte, acaba afetando o desempenho, a performance da empresa e a preocupação do pessoal do financeiro, né? Principalmente quando nós estamos olhando o aspecto Brasil, que aparentemente é uma estrutura, nós temos uma estrutura econômica mais complicada, um viés mais complicado, principalmente quando nós falamos de impostos, quando nós olhamos as relações de trabalho. Como é que você enxerga isso dentro da perspectiva do gestor financeiro? Ou seja, você falou do business partner olhando para dentro da organização e se relacionando com a área de tecnologia, com a área de RH, mas como é que fica isso no âmbito externo, com todas essas influências? Ou seja, ele tem que ser um estudioso, né? Logicamente, eu em supply chain eu tenho que entender muitas dessas coisas, principalmente tributos, mas como é que a pessoa de finanças, e aí já vem também, Ricardo, algumas dicas, né, para aqueles que querem seguir essa carreira aí. Sim. Eu acho assim, é desafiador, né? O Brasil ele tem uma carga tributária muito grande, né? E é constante, principalmente a bitributação. Então, quando você fala de empresas que vendem produtos, né, os demais estados, então você tem uma parte de ICMS de 18% em um estado, 22% em outro, ou vice-versa, ou menor. E aí o gestor ele tem que estar atento a isso, né? Atento à parte de índices, para você, quando você estiver fazendo um orçamento, você pegar e valorizar, ou a parte contratual, quando você está vencendo um contrato, que tipo de índice está atrelado àquele contrato. Então, ele precisa estar atento, né? A ler bastante, né? Acho que jornais, ter bastante informação. Eu acho assim que o desafio do Brasil hoje, a situação fiscal, ela já era frágil, né? Na minha opinião, agora com o Covid ela se deteriorou, né? Então, o gestor ele tem que estar atento a esses índices, principalmente porque vai influenciar muito no caixa da empresa, principalmente quando ele exporta, né? Então, a parte de hedge, ele tem que estar muito próximo à tesouraria, né, do tesoureiro dele, para saber se ele fez hedge ou não fez hedge. A variação do dólar, hoje, ela está quase 6, né? Se você pegar, ela está quase 6, ela chegou a 5 há 40 dias atrás. Então, assim, o meu conselho é o cara estar muito bem informado. Tá? O gestor ele tem que estar muito bem informado. Porque qualquer decisão que você tomar, ele pode afetar o caixa e o resultado da empresa se você não estiver bem informado. Então, essa é uma dica que eu dou para os futuros gestores, né? Olha que bacana. Quer dizer, no final das contas, Ricardo, a gente chega à conclusão aqui de que qualquer posição que você ocupa, em qualquer função dentro da organização, quando nós falamos de características, de necessidades de conhecimento, de interação com as comunidades e aspectos exteriores à organização onde se trabalha, ou seja, a educação, o aprendizado, a atualização constante, ele deve ser algo corriqueiro, né? Ou seja, não tem como fugir disso, concorda? Concordo plenamente. Não tem. O gestor ele tem que estar sempre atualizado. Talvez eu acho que ele não precisa fazer 3 MBAs, 3 especializações. Eu acho que ele precisa, né, ter uma mentoria, né, um mentor, né, que ajude ele a abrir o seu leque, né,
abrir o seu leque de informação, eu acho que é importantíssimo, né? Ele está se atualizando com informações internacionais e nacionais, né? Eu acho que hoje o Brasil tem muita informação, né? Então, se você pegar o valor econômico, o Infomoney, então você está informado. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Para um gestor. Olha que bacana. Aliás, você falou aí sobre mentoria. Eu faço mentoria hoje para mais de uma dezena de pessoas, né? E, inclusive, tem uma pessoa de finanças. E é uma pessoa que quer ter um viés importante para a área de supply chain, ou seja, as estratégias de supply chain. Então, ele trabalha colocando um olho específico nisso, porque na empresa em que ele trabalha, logicamente não vou mencionar o nome aqui, 80% dos custos, para você ter uma ideia, vem da área de supply chain. Então, toda a parte de compras, produção, distribuição, toda essa parte aí fica dentro de supply chain. E normalmente, supply chain realmente ele varia entre 60% a 80% dos custos de uma organização. E ele tem trazido para mim algumas perspectivas e desafios que são interessantíssimos, né? Eu não conheço a área de finanças, né? Mas a gente acaba acoplando as necessidades de supply chain e onde é que ele pode dar a solução, até porque a perspectiva é essa, é a capacidade dele solucionar problemas pelo viés financeiro dentro da área de supply chain. Meu amigo Ricardo, nós estamos aqui finalizando a nossa prosa. Falei para você que ia passar rápido, né? Tem uma mensagem que você quer deixar para as pessoas que nos acompanham aqui? Eu queria deixar algumas dicas, né, para quem quer iniciar nessa carreira. Eu acho que, assim, eu vou falar 6 dicas muito rápido. Né? A pessoa ela precisa aprender a lidar com a pressão. O cara que quer trabalhar no financeiro tem que lidar com pressão. Tem um perfil de liderança e conciliador. Eu acho que não é só liderança em si, ele tem que ser conciliador também, porque quando ele vai trabalhar várias áreas, área de supply chain, área de RH, a área de vendas, principalmente na área de vendas, quando você tem uma parte de gestão de crédito, você precisa liberar o crédito e o comercial precisa aprovar porque você tem uma meta, então você tem que ter um perfil de conciliador. Você também não pode barrar a venda, né? Você precisa conversar com o comercial, você precisa respeitar a política da empresa, mas ao mesmo tempo você não pode barrar. Então acho que você tem que usar uma balança aí, né? Porque senão você acaba não trazendo resultado, você acaba não deixando a área de vendas vender. Então, eu acho que esse perfil de conciliador para mim seria muito legal. Seja flexível também, né? A flexibilidade ela é importantíssima. Seja capaz de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, multitarefas, né? Hoje o cara tem que é o pipoqueiro que trabalha no circo, e ele é o palhaço, ele é o cara domador, então ele tem que fazer esse malabarismo todo, né? Saber trabalhar com equipes mais enxutas, né? Hoje, né? Como se faz isso? Você tem que saber contratar pessoas boas, né? Pagando bem, remunerando muito bem, né? E assim, entregando a mesma qualidade. Se tivesse uma equipe de 20, você está com uma equipe de 15, então você tem que entregar a mesma qualidade, né? Desenvolver competências técnicas relacionadas à área de finanças. Então, assim, fazer uma mentoria, fazer uma MBA, uma especialização em controladoria, focar no inglês, né, que é importante, ter um mentor, que é muito importante, eu acho isso. O mentor ele vai te ajudar a passar por situações, ele vai te dar alguns conselhos, né, ele vai te orientar. Então, eu acho que essa é a minha dica para os futuros, né, iniciantes nessa carreira. Maravilha, meu amigo. Ricardo, aquele abraço virtual para você. Né? Obrigado, igualmente. Tudo de bom aí. Eu costumo dizer que nós vamos para o infinito e para o além. Né? Logicamente, é uma força de expressão. A frase não é minha, é lá do Toy Story. Adoro o Toy Story. Aprendi a assistir com a minha netinha. Né? E, meu amigo, o que nós fazemos em vida, né? Ecoa pela eternidade. Um abração para você, gratidão pela sua participação aqui na Prosa com Bertaglia. Muito obrigado, bom dia, Paulo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí.